Agora chegou o momento da nossa reflexão da noite, o momento da nossa mensagem. A gente agora vai ter a oportunidade de estar transmitindo as mensagens do culto. E essas mensagens elas vão para as redes sociais, para o Facebook, o Instagram, o YouTube, para que vidas possam ser abençoadas pela palavra, pela leitura da palavra do nosso Deus. A partir de novembro, como eu disse aqui alguns domingos atrás, nós vamos agora começar a gravar somente as mensagens dos cultos, Isto é intencional, para a igreja voltar a cultuar presencialmente. Então, se você está ao alcance da nossa voz, vizinho, se você está pela internet agora, 6h40, começando a gravação, entenda que nós estamos agora fazendo a gravação somente das mensagens do culto. O culto vai transcorrer de forma presencial e é uma oportunidade do irmão estar conhecendo a nossa igreja, conhecendo os irmãos, estarem junto conosco para cultuá-lo em espírito e em verdade. Tá bom? Vamos abrir as nossas Bíblias no livro do Pregador, livro de Eclesiastes. Nós vamos estar lendo o capítulo 1. Peço para os irmãos acompanharem. Eclesiastes, capítulo 1. Assim diz a palavra do nosso Deus. Palavra do pregador, filho de Davi, rei de Jerusalém. Vaidade de vaidades, diz o pregador. Vaidade de vaidades, tudo é vaidade. Que proveito tem um homem de todo o seu trabalho com que se afadiga debaixo do sol? Geração vai e geração vem, mas a terra permanece para sempre. Levanta-se o sol e põe-se o sol, e volta ao seu lugar onde nasce de novo. O vento vai para o sul e faz o seu giro para o norte. Volve-se e revolve-se na sua carreira e retorna aos seus circuitos. Todos os rios correm para o mar, e o mar não se enche ao lugar para onde correm os rios. Para lá tornam eles a correr. Todas as coisas são canseiras, tais que ninguém as pode exprimir. Os olhos não se fartam de ver, nem se enchem os ouvidos de ouvir. O que foi é o que há de ser, e o que se fez, isso se tornará a fazer. Nada há, pois, novo debaixo do sol. Há alguma coisa que se possa dizer: vê, isto é novo? Não. Já foi nos séculos que foram antes de nós. Já não há lembrança das coisas que precederam, e das coisas posteriores também não haverá memória entre os que hão de vir depois delas. Eu, o pregador, venho sendo rei de Israel em Jerusalém. Apliquei o coração a esquadrinhar e a informar-me com sabedoria de tudo quanto sucede debaixo do céu. Este enfadonho trabalho impôs Deus aos filhos dos homens para nele os afligir. Atentei para todas as obras que se fazem debaixo do sol, e eis que tudo era vaidade e correr atrás do vento. Aquilo que é torto não se pode endireitar, e o que falta não se pode calcular. Disse comigo: eis que me engrandeci e sobrepujei em sabedoria a todos os que antes de mim existiram em Jerusalém. Com efeito, o meu coração tem tido larga experiência da sabedoria e do conhecimento. Apliquei o coração a conhecer a sabedoria e a saber o que é loucura e o que é estutícia, e vim a saber que também isto é correr atrás do vento. Porque na muita sabedoria há muito enfado, e quem aumenta a ciência aumenta tristeza. Vamos orar mais uma vez. Diante de nós, Senhor, está a Tua palavra lida, diante dos Teus servos, ó Pai, para que Tu venhas, ó Deus, a falar conosco. Ó Deus, tira toda a pele que está diante do nosso coração, que faz, ó Deus, ele ficar endurecido, ó Deus, mas que a Tua palavra entre nos nossos corações. Que ela, ó Pai,
se encontre, ó Deus, guarida, para que ela venha a frutificar, para que ela venha a endireitar as nossas veredas, para que nós venhamos a saber que temos um Deus soberano sobre nossas vidas. Muito obrigado pela Tua palavra lida, nos abençoe, ó Deus, pela aplicação da Tua palavra, no nome do Senhor Jesus. Amém. Irmãos, diante de vários textos, eu me coloco pensando no ano de 2021, essa trajetória que nós vivemos, e diante da igreja, reflexões que foram trazidas aos irmãos, muitas delas no Novo Testamento, né, a maioria delas pelo Novo Testamento, e nós entendemos que a Bíblia ela é um completo, é um compêndio, né? Ela também traz verdades para o nosso coração no Antigo Testamento. Então, por isso, hoje, nós escolhemos o texto de Eclesiastes, um livro que geralmente não é colocado diante, né, de reflexões, de mensagens, mas eu acho que no final do ano já é chegado o momento de revermos posturas, revermos situações das nossas vidas que talvez venham a nos afastar do nosso Deus, que estejam totalmente ligadas à nossa vontade pecaminosa de fazer da nossa vida aquilo que nós queremos. Diante de nós o texto de Eclesiastes, o texto do pregador, como diz o rei Salomão, e nós entendemos que ela vai falar conosco. Ele vai fazer com que nós lembremos de algumas coisas muito importantes nessa noite. E se nós formos pegar todo o livro de Eclesiastes, que também é inspirado por Deus, por isso ele está na palavra de Deus, nós vemos que o tempo todo é repetido, né, expressões como debaixo do sol, tudo é vaidade, tudo é vaidade. Do hebraico, né, do original, a palavra vaidade, ela vem de rebel, que significa vapor, dissolvimento. Coisas que se perdem, que são voláteis, que nós não conseguimos pegar. Você consegue pegar o vapor? Não consegue. E diante disso, ele, muito sábio, ele começa a estudar aquilo que é a nossa vida. Essa pequena passagem que temos de vida aqui neste mundo. E ele começa a provar que as coisas desse mundo todas são transitórias, todas são voláteis, todas são vaidade. E correr atrás das coisas deste mundo, não vão nos fazer mais felizes. As coisas desse mundo não vão conseguir que nós nos completemos. Por isso, nós vamos falar deste texto maravilhoso para as nossas vidas. E isto é provado, né, que ele faz essa busca incessante através do seu conhecimento, através de um homem que tudo teve, a tudo foi colocado diante dele, ele faz essa investigação. E hoje, nos dias de hoje, esse texto vai servir para nós lembrarmos de verdades que o Senhor nosso Deus tem para as nossas vidas. Se os irmãos forem lá no final no livro de Eclesiastes, no capítulo 12, Eclesiastes capítulo 12, é o último capítulo, lá no verso 9, ele vai se despedindo do livro, de sua busca incessante pelas coisas deste mundo que valham a pena, que são importantes na nossa vida, e ele diz assim, Eclesiastes 12, de 9 a 11, o pregador, ou seja, o rei Salomão, além de sábio, ainda ensinou ao povo o conhecimento, e atentando e esquadrinhando, compôs muitos provérbios. Procurou o pregador achar palavras agradáveis e escrever com retidão palavras de verdade. As palavras dos sábios são como aguilhões, e como pregos bem fixados as sentenças coligidas, dadas pelo único pastor que é o nosso Deus. Os irmãos lembram do que é aguilhão? É aquela ponta da lança
e faz com que, né, fazia com que os escravos eram espetados para eles seguirem o caminho que era necessário, até a masmorra, até o caminho de morte, até aonde eles precisavam se achegar, né, de uma forma bem amigável, né, o aguilhão sendo usado. Imagina, o aguilhão sendo usado na altura da sua costela. Deveria doer, né? Deveria machucar. Mas essas palavras, elas não vão fazer bem para o nosso coração. Elas vão machucar quando nós falamos algumas coisas aqui. Mas, na verdade, nós precisamos ouvi-las para nós entendermos que a nossa vida é transitória. Aquilo que fazemos aqui, aquilo que o mundo tem para oferecer para as nossas vidas, é vaidade. Nós precisamos lembrar disso em todo o tempo, porque assim nós vamos entender o propósito de igreja do Senhor, igreja de Cristo, presente na face da terra, no qual nós somos servos. Nós não fazemos mais as nossas vontades. Nós queremos servir ao nosso Deus. Nós queremos fazer para Ele. Nós queremos glorificá-lo em tudo, em todos os nossos atos. Pois bem, nós vemos então destacado no texto 3 coisas que vão ser colocadas diante do rei Salomão como coisas que não valham a pena. Uma delas, ele começa a dizer, lá no verso 17, né, no capítulo 1, retornando ao capítulo 1, sobre o conhecimento que temos. Pessoas, né, nós somos assim, isso é legítimo. O ser humano, ele tem essa tendência de buscar o conhecimento, da busca incessante pelo conhecimento. E eu não digo somente da palavra de Deus, mas eu digo de um contexto geral. E ele diz: apliquei o coração a conhecer a sabedoria e a saber o que é loucura e o que é estultícia, e vim a saber que também isto é correr atrás do vento, porque na muita sabedoria há muito enfado, e quem aumenta a ciência aumenta tristeza. Nos dias de hoje, irmãos, onde nós temos ali a televisão está ficando até ultrapassada, né? Mas nós temos o celular, as mídias digitais, e a gente recebe informações que, na verdade, esse conhecimento não vai trazer nada de bom para a gente. O exemplo dessa semana, o que só está falando nessa semana que aconteceu? Né? A morte daquela cantora, né? a Marília, né? Marília Mendonça. Olha o que trouxe isso ao coração humano. Primeiro veio a história da morte. Depois, pessoas não completas com essa notícia, por exemplo, elas já buscam coisas piores. Por exemplo, como a queda do avião. Então as pessoas, elas ficam fixadas naquilo, como se isso fosse trazer conhecimento de alguma coisa para a sua vida. Irmãos, vendo um avião caindo, isso vai gerar conhecimento de quê na sua vida? Nós somos curiosos. Aí ali na internet via-se vários textos, vários vídeos, fazendo chamadas para chamar a atenção, por exemplo, da retirada dos corpos de dentro do avião. Olha que coisa, de dentro de uma tragédia, as pessoas fazendo um momento, né, para trazer uma sensação, um momento de comoção. Irmãos, a palavra de Deus diz que esse tipo de informação vai nos trazer tristeza. Tem coisas na vida que nós vamos perceber que correr atrás de um diploma, correr atrás de uma capacitação, isso não vai trazer alento à sua vida. Pessoas estão ancoradas a isso. Não, depois que, trazendo para o nosso contexto evangélico, não, depois que eu me formar neste curso, né, eu vou poder, aí sim, dar o meu máximo pela igreja. Eu vou ser, então, aquele que vai ser o proclamador do Evangelho. Irmão, faça isso hoje. Não fique atrás do conhecimento, não fique esperando um diploma. Esses são os gatilhos que nos trazem a ideia de que algo melhor vai acontecer lá na frente, mas isso é um ledo engano. Nós não precisamos não estou falando aqui que nós não precisamos buscar o conhecimento da palavra de Deus,
buscar aquilo que Ele quer para as nossas vidas. Mas muitas vezes em nossas vidas, nós corremos atrás de títulos para nós sermos melhores. Aqui está o rei Salomão, um homem que antes dele ele não viu ninguém mais sábio que ele. Homem, não estou falando de Deus. Mas, e ele não estava satisfeito com aquilo que ele estava procurando, e em todo momento ele via que até na sabedoria, aquilo era vaidade. Pessoas estão preocupadas com aquilo que vai ser anunciado antes do seu nome. Se vai ser chamado de doutor, pastor, se ele vai ser chamado de mestre, pastor, se a irmã vai ser chamada de mestre. Irmãos, isso é correr atrás do vento. Uma outra característica de coisas que são vaidade em nossa vida, ele continua no capítulo 2, no verso 1. Disse comigo, vamos, eu te provarei com a alegria, goza, pois, a felicidade, mas também isso era vaidade. Do riso, disse, é loucura, e da alegria, de que serve? Resolvi no meu coração dar-me ao vinho, regendo-me, contudo, pela sabedoria, e entregar-me à loucura, até ver o que melhor seria que fizesse os filhos dos homens debaixo do céu, durante os poucos dias da sua vida. Nós vemos então que prazeres na nossa vida também não vão preencher a nossa plenitude. Nós não vamos nos sentir completos buscando os prazeres desta vida. Tem pessoas que deixam de vir à igreja para assistir um jogo de futebol. Hoje eu estava me preparando para vir para a igreja e eu tenho um vizinho que é botafoguense roxo. E toda vez que o Botafogo fez o gol, né? Acho que ele ganhou, né? Fazia o gol, né? Próximo a chegar à primeira divisão. Ele gritava com todo o ar que tinha nos pulmões dele até terminar o finalzinho do ar, né? Fogo! Ele ia até o final, mas eu ria dentro de casa, né? A Priscila falava, que você está rindo? Eu estava rindo da loucura, da vaidade do homem, que busca um prazer incessante num time de futebol. Irmãos, nós temos que apresentar a palavra de Deus para essas pessoas, mostrar que há algo precioso em nossas vidas, onde prazeres não vão ser colocados diante de nós como importantes. Não estou dizendo que nós não precisamos ter momentos de prazer, eu vou falar sobre isso logo depois, mas tem que ser tudo para a honra e glória do Senhor. Nós precisamos ter um propósito de viver. É muito chato a gente terminar um ano, como nós estamos já terminando, e a gente olhar para o ano e falar assim, o que a gente fez do nosso ano? O que a gente estava esperando acabar, para começar a fazer alguma coisa? A gente estava esperando acabar a Covid, não é isso? A gente estava esperando a economia melhorar, para fazer qualquer outra coisa, né? A gente está esperando a gasolina baixar, para fazer alguma outra coisa, uma viagem. Irmãos, isso são laços, isso são gatilhos que nos prendem. E o que o irmão fez durante esse ano todo? Se o irmão esteve na casa de Deus, o cultuando, buscando louvar e engrandecer o seu santo nome, o irmão está no caminho certo. Porque o irmão entende a palavra do Senhor, entende para o que estamos aqui, para servir ao Senhor. Mas se o irmão, por exemplo, que nos assiste e acha que a vaidade da vida, que o verdadeiro sentido da vida é estar atrás de coisas vãs que nos apresenta o tempo todo a internet nessa vida, o irmão ainda não entendeu que nós fomos chamados para servir a algo muito maior. Um outro aspecto que também é vaidade em nossas vidas é a busca da riqueza. No texto, no verso 4, ainda no capítulo 2, vai dizer assim: empreendi grandes obras, edifiquei para mim casas, plantei para mim vinhas, fiz jardins e pomares para mim, e nestes plantei árvores frutíferas de toda espécie, fiz para mim açudes, para regar com eles o bosque, em que reverdeciam as árvores, comprei servos e servas, e tive servos nascidos em casa, também possuí bois e ovelhas, mais do que possuíram todos os que antes de mim vieram em Jerusalém.
Amontoei também para mim prata e ouro, e tesouros de reis e de províncias. Provi-me de cantores e cantoras, e das delícias dos filhos dos homens, mulheres e mulheres. Engrandeci-me e sobrepujei a todos os que viveram antes de mim em Jerusalém. Perseverou também comigo a minha sabedoria. Tudo quanto desejaram os meus olhos, não lhes neguei, nem privei o coração de alegria alguma, pois eu me alegrava com todas as minhas fadigas, e isso era a recompensa de todas elas. Considerei todas as obras que fizeram as minhas mãos, como também o trabalho que eu, com fadiga, havia feito, e eis que tudo era vaidade, e correr atrás do vento, e nenhum proveito havia debaixo de sol. Então, passei a considerar a sabedoria, e a loucura, e a estultícia. Que fará o homem que seguir ao rei, o mesmo que outros já fizeram? Irmãos, estamos diante de Salomão. Aqui diz, mulheres e mulheres. Nós vemos na passagem lá em Reis que ele tinha concubinas e tinha 300 e 700 mulheres. Homem de 1000 mulheres. E nem isso foi colocado como sentido de vida para ele. Talvez nós temos em nossas vidas momentos que nós queremos afogar a nossa mágoa. Já ouviu esse ditado? De afogar a mágoa? Aí você chega em casa com raiva daquele patrão que te aperta o tempo todo, e você se depara com um pote de sorvete, e não é um pote pequeno, é um pote de 2 litros, e ali você afoga a mágoa, o crente afoga a mágoa no pote de sorvete, o crente não vai beber. Mas, irmãos, olha como nós estamos diante da nossa vida, com as frustrações, como nós lidamos com isso? Será que quando o irmão tem um momento de descontentamento, o irmão tem se direcionado para algum desses prazeres que eu coloquei? Talvez o irmão tenha deixado a sua família de lado para correr atrás do dinheiro que não precisa. O irmão já tem o pão necessário, o irmão já tem o leite da sua criança em casa e vive buscando algo mais. Vive achando resultados interessantes, coisas que valham a pena, e a sua família tem sido colocado de escanteio. Não cometam esses erros, irmãos. Não sou eu que estou falando. Aqui o rei Salomão está diante de tudo aquilo que ele tinha no seu reino, como rei, como sabedor daquilo que ele estava fazendo e testando, e ele comprova para nós nessa noite que tudo era vaidade. Graças a Deus, nós temos em nosso coração um sentido, em todos nós. Quando eu digo todos nós, eu digo todo ser vivente, todo homem tem um sentido que ele não pode negar no seu coração. Vamos lá em Eclesiastes capítulo 3. Colocado por Deus em nosso coração, para assim nós entendermos que vivemos num mundo caído, um mundo que está quebrado, que não vai nos oferecer nada de melhor, pelo contrário, nós precisamos hoje nos arrepender dos nossos pecados e buscar ao Senhor, porque o tempo é hoje. Nós não podemos esperar. Eu falei ontem com os adolescentes, os jovens que estavam aqui na igreja no momento aqui de aula de música, que muitos pensam que quando estiverem mais velhos vão ter oportunidade de vir e procurar os caminhos do Senhor. Então ele se sente já diante de Deus errado com aquilo que ele está fazendo, e ele espera que um dia, quando ele for mais velho, ele busque as coisas de Deus, porque aí ele já vai estar resoluto da vida, já vai ter vivido os prazeres deste mundo, aí ele vai estar agora pronto para se entregar ao Senhor. E nós vemos que pessoas estão morrendo, independente de idade. O tempo para buscar o Senhor é hoje. Lá em Eclesiastes capítulo 3,
verso 11. Olha que coisa maravilhosa. Olha onde Deus entra nesta história da vida de Salomão. Tudo fez Deus formoso no seu devido tempo. Também pôs a eternidade no coração do homem, sem que este possa descobrir as obras que Deus fez desde o princípio até o fim. Irmãos, você que está na igreja, você que ainda está fora da igreja, eu tenho certeza que diante da criação que está diante dos seus olhos, você tem certeza da eternidade na sua vida. Você sabe que a sua vida não vai terminar quando esta vida terrena aqui se findar, quando você morrer. O pastor Carlos Roberto, na semana passada, muito bem disse para nós o que? Diante da exposição do livro de Salmos, que a eternidade é prevista para os filhos de Deus, como também para os desobedientes. Nós cremos na vida eterna. Quando falamos de vida eterna, é a vida com o Senhor Jesus. É a vida com Ele, gozando com Ele, da sua presença, tendo a oportunidade de estar, o adorando. Olha que coisa maravilhosa na eternidade. Mas também não podemos esquecer que a eternidade também para os filhos da desobediência, para os corações endurecidos, e essa eternidade vai ser junto com Satanás e os seus anjos. Então, depois disso, você acha que você pode viver do jeito que você quer? Ou você quer voltar para os caminhos do Senhor? Você quer se colocar diante do Senhor como servo fiel? Graças a Deus por isso. A palavra de Deus nos coloca a eternidade no coração do homem. Diante da criação nós vemos que existe um Deus maravilhoso, mas um Deus que se ira pela desobediência. Então nós vemos que debaixo do sol tudo é vaidade. Precisamos lembrar que nós não somos daqui, nós somos peregrinos neste mundo e que as nossas vidas um dia aqui vão terminar e nós vamos continuar juntamente com o Pai. Para terminarmos a nossa reflexão, irmãos, vamos lá em Eclesiastes capítulo 9, porque para os irmãos não pensarem assim, o Tiago está falando que a nossa vida agora tem que ser sem jogo de futebol, sem sorvete, né? E sem correr atrás do pão, né? Para ganhar o dinheiro. Não é isso, irmãos. Mas existe um propósito para que isso se complete em nossas vidas. Eclesiastes 9, de 7 a 10. Olha que texto maravilhoso. Vai, pois, come com alegria o teu pão, e bebe gostosamente o teu vinho, pois Deus já de antemão se agrada das tuas obras. Em todo tempo sejam alvas as tuas vestes, vestes de festa, de contemplação por aquilo que Deus fez na sua vida, momentos de alegria. E jamais falte o óleo sobre a tua cabeça. Esse óleo ele representa o perfume, o bálsamo do Senhor. Que você seja essa pessoa agradável. Goza a vida com a mulher que amas todos os dias da tua vida fugaz, que vai se acabar, os quais Deus te deu debaixo do sol, porque esta é a tua porção nesta vida, pelo trabalho com que te afadigaste debaixo do sol. Tudo quanto te vier à mão para fazer, faze-o conforme as tuas forças. Porque no além, para onde tu vais, não há obra, nem projetos, nem conhecimento, nem sabedoria alguma. Os irmãos já devem ter visto esse texto usado de uma forma diferente. Quando alguém toma alguma responsabilidade, ganha alguma responsabilidade, por exemplo, na igreja, tudo quanto te vier à mão para fazer, faz-o conforme as tuas forças. Não negue, faça, Já ouviu essa questão na igreja? Mas o pregador está falando aqui para nós nessa noite, a palavra de Deus está falando que não somente no momento que o irmão tem a responsabilidade, mas em todos os momentos da sua vida, você tem que ter a real certeza que você está fazendo tudo para a honra e glória do Senhor.
Assim a sua vida ganha sentido. Assim, tudo que o irmão fizer não vai estar proposto pela vaidade que foi colocado diante de nós. Lá em 1 Coríntios, capítulo 10, verso 31, diz: portanto, quer comais, quer bebais, ou façais outra coisa qualquer, fazei tudo para a glória de Deus. Irmãos, nós somos cristãos, seguidores de Cristo, aqui dentro da igreja, e lá fora com a nossa família, e lá fora com os nossos amigos, e lá fora com o nosso momento de trabalho. Nós precisamos glorificar o nosso Deus em todos os momentos das nossas vidas. E fugir dessas, como eu vou dizer, desses momentos, desses gatilhos que acontecem na nossa mente, no nosso coração, né? Quando antigamente os antigos se referiam ao coração, é porque quando algo acontecia que era dolorido, o primeiro lugar que doía era o coração. Então eles achavam, né, que o entendimento, né, a sapiência estava no coração. Por isso, esse momento figurado a gente fala: irmãos, deixem de dar ouvidos ao seu coração com essas coisas que ele coloca na tua cabeça. Tem gente que fala assim: olha, depois que eu me aposentar, eu vou viajar o mundo, vou conhecer o mundo todo. Aí a pessoa, eu conheço casos assim, a pessoa se aposenta e morre. Olha que coisa triste. Nós temos aí pessoas que falam assim: quando eu tiver uma condição melhor, eu vou ajudar alguém. Irmão, ajude hoje. Se você não pode contribuir, ajude com palavras. Fala para ele que você está orando junto com ele. Fala que você tem orado pela sua vida. Coloque ele diante dos caminhos do Senhor. Chama ele para vir para a igreja. Nós não podemos estar enfadados por aquilo que o nosso coração, que é pecaminoso, tem colocado como vontade, como verdade. Nós precisamos buscar diante da palavra de Deus a vontade soberana do nosso Deus para as nossas vidas. Que assim eu e você tenhamos uma vida, sim, de prazeres, mas que sejam todos para a honra e glória do Senhor Jesus. Momentos de praia, momentos de festa na família, momentos de alegria, sim. Né? O texto diz, né, que em todo tempo sejam alvas as tuas vestes. Todo momento glorifique a Deus pela sua vida. Nós temos esse privilégio, irmãos, de estar vivos no dia de hoje. Depois de tudo que nós passamos durante esses 2 anos, esses últimos 2 anos, contemple ao Senhor e se coloque diante de Deus como servo. Esta é a palavra dessa noite. Não busque riqueza, não busque prazeres, não busque sabedoria. Busque estar em sua presença, na presença do nosso Deus. Vamos abaixar nossas cabeças. Senhor, queremos nessa noite que o Senhor nos abençoe, para que o Teu entendimento venha aos nossos corações, para que durante a semana nós tenhamos coragem de abrir a Tua palavra e meditar nela, Senhor. Nos abençoe nessa semana, ó Pai. Ó Deus, que nós tenhamos um sentido de viver em Ti, ó Deus. Que nós venhamos em todos os momentos de nossas vidas, glorificar o Teu santo nome, ajudando em casa, ó Pai, tendo uma vida reta diante dos outros, ó Pai, para que em todo momento nós venhamos a ser testemunhas fiéis do Teu amor para com nossas vidas. Abençoe a Tua igreja, abençoe, ó Deus, o trabalho missionário da Tua igreja, aquilo que nós fomos chamados para fazer na Tua casa, ó Deus. Cada vez mais que o Senhor esteja nos capacitando para que nós sejamos igreja aonde quer que nós estejamos. Muito obrigado por isso, pela Tua palavra em nossos corações. Em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Chegando o momento final do nosso culto, convido ao irmão, mesmo assentado, que esteja entoando o hino 368, Despedida.